Olá a todos e todas, aqui é Ernesto, eu sou Ernesto Barros, eu estou aqui na Central de Notícias do Jornal do Comércio do Recife, eu sou repórter de cinema e hoje estou acompanhado de Marcelo Gomes, cineasta pernambucano, e Júlio Machado, ator paulista. Os dois são da equipe do filme pernambucano Joaquim. Joaquim tem uma sessão especial hoje no Cinema São Luís às 20 horas, onde Marcelo vai estar ao lado de Júlio e da atriz portuguesa Isabel Zua, que vai estar só. Ela não está hoje com a gente, mas vai estar no cinema. Marcelo fez esse filme recente, passou em Berlim, fez muito sucesso de crítica, não ganhou prêmio, mas o filme entrou no boca a boca. Marcelo falou muito para vários países e hoje ele vai falar um pouco com a gente sobre Joaquim. Joaquim, o personagem, que hoje e amanhã, no caso, está comemorando 225 anos de morte, é o personagem Joaquim, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Marcelo, como é que entrou o Joaquim na sua vida? Você conhecia muito dele ou não sabia muito? Como é que você sabia dele? É engraçado. A minha primeira lembrança é anos 70, plena ditadura militar de Médici. Você abria o livro de história e tinha aquela imagem do Joaquim e eu confundi ele com Jesus Cristo. Foi o primeiro contato com ele. E só depois de ler muito eu entendi porque na ditadura Médici eles faziam aquela mistura de imagens entre Jesus Cristo e Joaquim. Mas a história do filme começou há 8 anos atrás, quando um produtor espanhol me convidou para realizar um filme sobre o nosso herói Tiradentes. Esse filme ia fazer parte de um grupo de filmes sobre os libertadores das Américas, nos 200 anos de guerras libertárias nas Américas, né? Então eu comecei a fazer um trabalho de instrumentalização, né? Ler livros, ler a biografia do Joaquim. Os historiadores, cada um tem seu ponto de vista, eles não chegam a um consenso. Uns acham ele uma figura secundária na Inconfidência, outros acham ele uma figura fundamental na Inconfidência, uns acham que ele era da classe média, outros acham que ele era rico, outros acham até que ele não morreu. Mas eu não quis entrar nessa polêmica. Depois de ler muito, o fato que me deixou mais curioso era como esse alferes, funcionário da Guarda Real Portuguesa, vivendo num Brasil colonial cruel, corrupto, desumano, que matava os índios e escravizava os africanos. Como é que esse cara muda de paradigma e vai de encontro à coroa portuguesa, a coroa que ele é funcionário, e vira um rebelde contra essa coroa? Como é que foi esse processo de construção de consciência política, né? E você não tinha nenhuma informação sobre isso, né? Foi um processo muito forte de... Não existia. De imaginação. Exatamente. E de pegar os registros, assim, como se vivia na época, exato, a história paralela e tudo. Exato. É maravilhoso você, de algum momento desse personagem histórico, não tem informação nenhuma, porque aí a liberdade é completa para o ficcionista, né? Então, como construir essa ficção? O que eu imaginei, bom, pela história a gente sabe que as ideias iluministas e a independência da América do Norte influenciou muito a elite cultural mineira. Isso é o que a gente sabe da história. Agora, o Joaquim era um alferes, ele não sabia francês, muito pouco morou na Europa, então ele não era dessa elite intelectual. Agora, ele tinha contato com essa elite, então escutou algo sobre isso. Mas o que é que fez ele mudar de paradigma? Então, na minha ficção, o que faz ele mudar de paradigma é a convivência com os índios, com os africanos e com os mestiços que estavam sofrendo o lado mais cruel desse Brasil colônia e dessa colonização portuguesa, né? Que, como qualquer outra colonização, foi muito cruel. Não é mérito dos portugueses, os espanhóis, os ingleses, os alemães promoveram também colonizações cruéis, né? Então, a partir daí veio a ficção. E eu não vou contar mais, porque senão e eu como é vou que acabar com a surpresa. E como Júlio entra na história? Júlio, para vocês que não lembram, eu lembro muito, Júlio fez um personagem fantástico na primeira novela que ele fez na Globo, que ele fez o Jairo de Império. Né? E depois ele fez outra novela que fez muito sucesso, que foi Velho Chico, na primeira fase, né, Júlio? Isso. Como é que entrou o Joaquim na sua vida? Bem, eu recebi um e-mail um belo dia da produtora de elenco do filme, perguntando se eu toparia entrar num processo de seleção de um filme de Marcelo Gomes, que é um cara que eu já admirava, já conheci trabalho. Eu fiquei muito feliz com o e-mail e me coloquei prontamente à disposição, sabendo que um diretor de cinema, quando vai tomar essa decisão, né, qual o elenco escolher, ele precisa ter o tempo dele, ele precisa
ele precisa conviver com aquelas figuras até tomar uma decisão. Então eu me coloquei à disposição para ficar, pelo tempo que fosse necessário, fazendo os testes que ele precisasse fazer. E então nós passamos por esse processo, mais ou menos 2, 3 meses, né? Fizemos alguns encontros, gravamos algumas cenas e um dia ele me ligou e falou, olha, vamos fazer esse filme. Então eu fiquei muito feliz porque não só tive a oportunidade de trabalhar com o Marcelo, como de fazer um grande papel no cinema, de um personagem histórico e aí caí de cabeça no processo. Né? E você estava com o cabelo apropriado para o personagem. O meu cabelo estava crescendo já em função de 4 trabalhos que eu emendei em seguida, cuja orientação dos diretores foi por coincidência manter o cabelo. Então eu estava com o cabelo grande. E isso servia bem a figura que Marcelo queria construir. E aí deu tudo certo. E assim que eu soube da notícia, eu me coloquei inteiramente à disposição da produção, da equipe, para ficar no processo de preparação, que foi maravilhoso. A gente Você esteve no loco antes de começar a filmar, Exatamente. teve relacionamento com os mineradores? Exatamente, os garimpeiros lá do lugar, as pessoas que conhecem aquele cerrado, aquela mata hostil do cerrado. Então nós fazíamos excursões ou incursões para dentro da mata para colher plantas. Consta que Joaquim tinha lá algum conhecimento de botânica também, então eu fiquei fazendo garimpo o dia todo debaixo de sol, tentando captar aquele espírito do homem que se lança na busca de pedras preciosas. E é incrível saber das histórias das pessoas que vivem lá até hoje, procurando a possibilidade de encontrar alguma riqueza. Eles se esquecem de se alimentar, de comer. Eles ficam o dia inteiro debaixo de sol procurando, absolutamente concentrados naquela atividade. E então eu fui capturando esse espírito e foi maravilhoso. A gente ficou em Diamantina um mês, cheguei lá um mês antes de começar a filmar. E nesse mês eu fiz atividades o dia inteiro, todo dia da semana, mergulhado nesse universo, tentando capturar o máximo que eu pudesse. Uma riqueza muito grande, né? Além da própria história que você conta, Marcelo, é a questão mesmo dos personagens e os atores que você conseguiu. Assim, você foi, no caso dos personagens das etnias, a personagem da Isabel, o personagem dos índios, você nota realmente que há uma autenticidade muito grande nesse entorno todo dos personagens, o ambiente, assim como você já tinha feito, lógico, no cinema As Meninas Urubus, que é uma lição de cinema histórico, no zelo, não só da coisa que a gente vê com os olhos, mas o que ouve também. Esse filme é feito para ouvir também, é fantástico como você recorre ao ambiente sonoro, né, para aproximar não só as músicas, como as vozes que a gente ouve dispersamente, né, numa tapeçaria bem interessante, né? Afinal de contas, Minas era um caldeirão de culturas, de línguas e de cores, né? Todo mundo correu para lá com a descoberta do ouro. Então se encontrou o espanhol, o português de Portugal, o nativo da terra, mineiro, com os índios que viviam lá, os africanos chegando de África, de diversos locais da África, com diferentes dialetos, né? Então, assim, eu queria que o filme também tivesse essa representatividade, porque nos deu muito trabalho, foram quase 6 meses de trabalho. Eu viajei para Portugal, fiz um teste de elenco longo lá com vários atores, né? Grupo de atores da Guiné-Bissau, grupo de atores de Angola, grupo de atores de portugueses. E aí escolhi o Elket Bungue, que é o ator da Guiné-Bissau, que faz o escravo do Joaquim, um ator magnífico, maravilhoso, e que falava crioulo. E eu já tinha escolhido a Isabel Zoa, que o pai dela é da Guiné-Bissau e ela aprendeu também crioulo. Então eu tinha a oportunidade de ter 2 atores falando crioulo, que é esse dialeto da Guiné-Bissau, em cena. E a gente não vê a tradução, porque não tem legenda nesse momento. Exato. Então muita gente reclamou. Você imaginar o que fica nesse... Porque é muito engraçado, o filme americano. Recentemente eu vi o filme do Martin Scorsese. É um grande diretor. Mas assim, é um filme dos estúdios americanos. Tem uma hora que todo mundo tem que falar inglês, porque as pessoas têm que entender. E eu queria exatamente o contrário. Eu queria que fosse um filme histórico, primeiro, do ponto de vista do Joaquim, o que ele sabe é o português. Então você, espectador, vai seguir a trajetória dele e o que ele entende, você também entende. E além disso, a língua era usada como um código secreto de resistência para aquelas pessoas. E isso tem que ser mostrado, né? E era maravilhoso começar aquela cena. A primeira cena do filme, a personagem da Zua fala pro escravo do Joaquim: vamos embora, vamos fugir. Tem um pessoal do quilombo que vai passar aí. Vamos embora fugir. Ele fala: não, eu não vou fugir. Eles ficam discutindo sobre liberdade. E eu não traduzi isso. Mas você vê que tem alguma questão ali que você vai descobrir depois lá na frente. E eu acho que isso é o que dá essa verdade
não a verdade filosófica, mas a verdade dessa ficção, né? Verdade Eles estão prática, aí pra isso, né? exato. Me permita acrescentar que, do ponto de vista do ator, no processo, enquanto estávamos lá no processo de preparação, nós vivemos a chegada desses atores. Iam chegando atores, Exato. chegavam indígenas com suas peculiaridades, chegavam esses atores da Europa, e o processo de aproximação com esses atores foi criando um caldo espontâneo daquilo que a gente estava vivendo ali de fato, e isso foi emprestado para o filme. Eu acho que isso está impresso de alguma maneira ali. Alguns atores portugueses nunca tinham vindo ao Brasil, era o primeiro encontro deles com o Brasil. Interessante. Então era maravilhoso. E o Júlio falou uma coisa engraçada, que até aquelas pedras das calçadas e das ruas históricas de Diamantina tinha aquela dificuldade de caminhar. Então eles mudaram caminhar, né? O seu treinador de cavalo ensinou a você a andar de cavalo, ele sabia andar de cavalo de outra forma. Então A vivência ali acabou permitindo a criação de um repertório de corporalidade para além da tentativa racional. Eu falei antes com o Júlio, e você falou realmente nisso, né? Que você começou a ver as pessoas que estavam trabalhando para você ter os mesmos gestos daquelas pessoas que... E a melhor maneira de compreender o que se passa no corpo dessas pessoas é vivenciar isso por horas a fio. E a gente teve essa possibilidade riquíssima de fazer essas atividades físicas. E o simples caminhar por uma cidade histórica mineira com suas ladeiras e suas pedras já altera a disposição do seu corpo, altera completamente a vibração e a frequência do seu corpo, e a gente investiu nesse caminho para tentar construir essa crônica do cotidiano, contar essa história. Marcelo, uma das leituras mais frequentes que tem sido feita desde Berlim é que o filme se passa há 250 anos, mas parece muito com o Brasil atual. Quer dizer, existe uma questão de diferença de classes e muito forte que a gente está discutindo hoje, que o filme levanta, né? Exato. Essas minhas leituras eram impressionantes como eu aprendi que dessas mazelas sociais de hoje em dia, a origem é lá no Brasil colonial, no nascimento da nossa nação, né? É que nem e agora a gente com essa crise política, né? Um paciente em crise, você vai descobrir a origem dele na infância, né? A crise existencial política que a gente vive no Brasil de hoje tem as suas origens no período colonial, e era maravilhoso e triste ao mesmo tempo detectar isso, né? E é tão curioso que esse filme começou antes de toda essa crise política, em 2008, mas também ela contaminou, né, o filme. O Brasil ele foi construído a partir de privilégios de uma elite e uma exclusão dos desclassificados. Tem até um livro chamado Os Desclassificados do Ouro, né, que fala exatamente disso, no momento de maior riqueza do Brasil, que foi as minas, né? Produção de diamante, produção de ouro. Nunca se produziu tanto diamante no mundo como em Diamantina. Tudo vai ou para uma pequena elite que vive na colônia brasileira, e a grande maioria vai para enriquecer os reis e a rainha de Portugal. É uma crueldade. Aí vem, com o fim do Império Português, essa elite brasileira que ficou no poder, parece que começou a copiar um pensamento colonizador. Algumas pessoas falam que a elite brasileira no século XVIII queria ser portuguesa, no XIX francesa e no XX americana, né? Mas com esse vício de colonização. Mas é um vício que está impregnado na gente até hoje. A gente tem que arrancar das nossas vísceras esse processo, esses erros e essas mazelas do processo de colonização. Você vê os edifícios daqui de Recife, né? Construídos nos anos 50, 60, 70, 80, todos eles têm um elevador de serviço e um social. E além do elevador de serviço, tem a porta de serviço e a porta social. E a porta de serviço dá num lugar pequeníssimo, que é as dependências de empregado. Esse modelo de segregação continua, na questão mesmo dos muros altíssimos que cercam os prédios hoje, que impede que você tenha uma visão e vice-versa. É um processo de exclusão social que começou lá com a Casa Grande Senzala, que está reproduzindo na verticalidade. E existe aquela coisa de você demonizar o negro, demonizar o pobre, porque ele sendo negro e pobre já é uma ameaça, porque ele tem necessidades, e as necessidades dele se constituem como pegar de qualquer forma. Exatamente. Né? É uma coisa muito impressionante. Detectar que o Brasil foi uma nação
que foi construída a partir de privilégios de uma minoria. Marcelo, nos seus debates que você teve em Berlim, os jornalistas e os críticos atentavam para essas questões todas assim, ou tinham outra visão mais cândida, que não sabiam do que estavam vendo? Não, eles atentavam. Eu acho que existe uma grande falta de informação sobre o Brasil colonial no Brasil, mas eu acho que também existe uma grande falta de informação sobre o processo de colonização na América Latina e ainda maior na Europa, né? Que é quem ficou com toda a riqueza da América Latina. Você viaja pela Europa e vê aquelas cidades maravilhosas, né? Não foram construídas do nada, não é geração espontânea, isso surge assim, não. O Vez a Marca da América Latina do Galeano. O Galeano fala exatamente disso, né? como todos... Exato, e ele fala também exatamente isso que a gente detectou, que esse presente não surgiu do nada. O que existe é um passado vivo que é responsável por esse presente, né? E a gente só vai entender melhor esse presente se a gente voltar para o passado, entender para o passado e ver que ele está vivo dentro do presente. O Galeano tem uma frase maravilhosa que eu esqueci agora, mas é exatamente isso. A história está aqui, a história é isso aqui agora, isso aqui é história, né? E os erros parecem que de uma forma ou de outra eles estão modificando, estão se repetindo, com outra roupagem, mas se repetindo, né? Eu acho que talvez isso seja uma falta de informação histórica. Tem um momento no filme, que não vai ser um grande spoiler, mas Júlio participa de momentos fantásticos no filme. E qual foi o momento mais de desafio para você, Júlio, nesse personagem? Assim? Eu inicialmente me vi diante da grande responsabilidade de contar a história de um personagem histórico, né? O que foi desviado graças ao recorte que nos interessava, que era se debruçar sobre o homem, que veio antes do herói, correto? Então, por isso que o filme se chama Joaquim e não Tiradentes. Agora, passado esse primeiro momento, né, de entender que nós iríamos, eu iria tentar fazer uma aproximação do humano, emprestar os sentimentos do próprio Júlio, que não é um exercício muito complicado me imaginar como Joaquim hoje, em 2017, no caso a gente filmou em 2015, mas que questões, essa herança maldita que Marcelo citou, ainda hoje provocam o cidadão Júlio, ou seja, esse material todo eu fui atravessando, mas acho que o desafio maior consistiu mesmo no enfrentamento daquele cenário, daquela natureza hostil, aqueles lugares inacessíveis. Muitas vezes a gente viajava 2 horas todo dia para fazer o deslocamento até as locações, e lá a gente encontrou de tudo, de escorpião a carrapato e rios, e tinham cenas, nós fizemos cenas atravessando rios, claro. Mas isso foi maravilhoso, porque a gente estava de alguma maneira muito integrado já com aquele cenário e com uma certa intimidade com ele, e a gente foi atravessando por esses desafios com muito prazer. Você assiste ao filme e imagina que a dificuldade que a gente atravessou tenha sido quase insuportável. De fato, foi muito difícil, mas o prazer com que a gente atravessou essa jornada foi imenso também. A gente estava realmente envolto numa teia de afeto e de um propósito muito claro. Contar essa história dessa maneira era algo urgente para cada um de nós, não só do elenco, mas da equipe também. Mas então os desafios foram geográficos. Mas tem a cena do rio. Sim. Assim. Ele vai atravessar com o cavalo. E aí o cavalo começa a ficar louco, porque aquele rio, o chão era todo de pedras terríveis para caminhar. Pontiagudas. Pontiagudas, assim, o cavalo começa a ficar louco, ele começa a segurar o cavalo, e o cavalo morde a mão dele. E ele preocupado que aquilo estava atrapalhando a cena. E eu maravilhado, porque para um diretor é uma maravilha ter um ator que tem uma coragem de brigar com o cavalo, levar uma mordida do cavalo e continuar. Filmando, Júlio, rapaz, você foi mordido por um cavalo, foi ferido no ombro, né? Exatamente. Não, mas uma vez que a câmera está aberta, a função do ator é ir até o fim e lidar justamente com os imprevistos. Os imprevistos que acontecem em cena são grandes oportunidades para que a gente... Esse banho de cachoeira que vocês estão vendo aí agora... Essa cachoeira foi interessante. Essa água estava assim a menos 5 graus. Estava muito gelada a água e evidentemente lá dentro dessa queda d'água eu não ouvia nada em volta. Então quando cortaram a cena, quando a cena já tinha valido, eu não ouvi aquilo e fiquei lá curtindo o banho de cachoeira. Aí eu falei, eu acho que o Júlio petrificou. Ele teve um processo de
Como é que você fala quando você está com... Hipoglicemia. Não, hipotermia. Exatamente. Exato. Eu falei, ele teve hipotermia, desmaiou ali. Vão tirar ele. E o Júlio lá. Mas eu não. Aí pegaram um barco, foram até lá para pegar ele. Aí ele falou, como é que querem me tirar daqui? Aqui tá ótimo. Exatamente. Eu não ouvi o sinal de corta e falei, vou ficar aqui quietinho, aproveitando para relaxar, porque a gente está aqui nessa missão pesada, né? Vou aproveitar para relaxar. O barulho é fantástico. Muito barulho, não dá para ouvir. E realmente alguém teve que entrar lá para me avisar que esse tinha filme acabado. foi feito em 4 semanas. Pois Isso é, é isso é impressionante. Por exemplo, só aquela cena da cachoeira, era muito profundo para chegar lá na cachoeira. Então a equipe técnica teve que construir um andaime de 10 metros para quando o Júlio nadar e chegar na cachoeira, ele poder ficar em pé ali. Como se fosse uma pedra que Como ali se fosse uma estivesse. pedra ali. Então os caras passaram 12 horas naquela água fria construindo aquele andaime. Realmente, eu falo para a minha equipe, para o meu produtor, que esse filme foi um milagre. Mas, assim, venhamos e convenhamos, era uma equipe muito talentosa, né, muito guerreira, e que se apaixonou completamente pelo filme, pelo projeto. Você tinha gente de Portugal, do Brasil, de Do Pernambuco, Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio, Todo todo o lugar. Brasil. Só que a direção maior, né, tanto artística quanto a direção de produção, era de Recife, Pernambuco, Minas. né? Então é Pernambuco agora invadindo o mundo. Começamos por Minas. Marcelo, o filme hoje tem uma exibição especial de pré-estreia no Cinema São Luís, às 20 horas. Marcelo vai estar lá, Júlio também, e a Isabel, né? E o pessoal todo do Recife. Toda a equipe do Toda a equipe do Recife. Depois do filme, vai ter uma festa no bar Ursa, que fica na Carneiro Vilela, número 30. É bem conhecida ali, quando você vem da João de Barros, entra à esquerda na Conselho Portela, primeira rua à direita é o número 30, bem na chegadinha ali, em frente àquela que tem na Conselho Portela, uma esquina. Então é muito fácil. E lá, então, vai ter DJs, uma festa bem interessante, né, Uma Marcelo? celebração, né, pelo nascimento de Joaquim aqui na terra dele. E amanhã, no dia 21, que é a celebração de Tiradentes do Joaquim, nós vamos ter outro encontro com Marcelo, Júlio e Isabel, que vai estar presente. Isabel não pôde vir hoje porque tem um compromisso que ela já tinha marcado previamente. Mas amanhã, no Cinema do Museu, às 20h30, vai ter a sessão do filme lá. E após a sessão vai ter um debate. Eu vou mediar, vou conversar novamente com Marcelo, Isabel e Júlio. Então vocês estão convidados para ver o filme lá no museu, no Cinema da Fundação no Museu. E é isso. Então estaremos juntos novamente e vocês vão participar, conversar com o Marcelo e com o Júlio. Estejam convidados, viu? Então, até lá. Eu vou continuar aqui no meu bloco sozinho, falando sobre os filmes dessa semana. Marcelo e Júlio vão sair, porque eu não vou ficar meia hora me olhando aqui. Então eu vou entrar com um comercial e daqui a pouco eu volto para falar dos filmes que estão em cartaz a partir de hoje aqui no Recife. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado. Você. Valeu, boa festa, bom filme de à noite. Obrigado, e até Ernesto. amanhã. Vamos lá. Júlio, Muito obrigado. Até Até amanhã. Também, A até partir mais de tarde. hoje em cartaz. A partir de hoje em cartaz, Joaquim Cinemas. no Brasil inteiro, né, Marcelo? São Exatamente. várias capitais que estão recebendo o 33 filme. cinemas. 33 cinemas espalhados pelo Brasil. Então, vejam Joaquim. 2031, o ano em que a tecnologia espera levar o homem a Marte. Agora, se nesse ano o homem vai estar em Marte, imagine onde vai estar a notícia. Vai estar, não. Ela já está em todos os lugares. No seu bolso, no seu carro, no seu ouvido. No infinito e no infinitivo. Ler, assistir, escutar, comentar, curtir, compartilhar. O lugar é o de menos. A forma, adaptável. Mas a fonte você tem que saber escolher. Porque mais importante do que o que se diz é quem diz. E não se engane, credibilidade vai ser sempre importante. Até em Marte. Informação. Não importa onde vai estar, mas de onde vem. Jornal do Comércio. Olá, estou de volta. Aqui é a Central de Notícias do Jornal do Comércio. Vamos falar agora dos outros filmes que estão em cartaz. A gente já sabe que Joaquim está no cinema da Fundação
no museu, em Casa Forte, e está no Cinema São Luís, aqui no centro do Recife. Mas nós temos outro filme brasileiro, que está também entrando em cartaz nesta quinta, que é o documentário Pitanga. Pitanga é um documentário realizado por Camila Pitanga e Beto Bran. É uma cinebiografia de Antônio Pitanga, esse ator genial, baiano, que praticamente é um dos nomes mais famosos do Brasil, porque ele esteve em filmes desde os anos 60, né, em Salvador, até as novelas atuais. Esse filme tem um jeito muito especial de ser, porque, ao contrário de tantos documentários que a gente vê as pessoas falando do personagem, né, distanciado, em outro lugar, esse não, o Pitanga vai para Salvador, encontra todo mundo que ele conviveu, depois vai para o Rio, vai para São Paulo, ele fala com Caetano, ele fala com, como você viu aí, Maria Bethânia, né? Maria Bethânia foi apaixonada por ele. E essa questão das mulheres que conviveram com ele, que se apaixonaram com ele, é muito interessante, porque Pitanga é uma figura muito apaixonante, para dizer no mínimo, né? A história de Pitanga e o jeito dele, as ideias, realmente são coisas muito apaixonantes mesmo, que ele realmente toca as pessoas. E aí tá Zezé, também foi apaixonada por ele, que eles fizeram juntos Quilombo, essa cena aí é fantástica de A Grande Cidade, de Cacá Diegues. Ele praticamente refaz a carreira dele desde adolescente, né, em Salvador, conta a história da mãe, onde morou, vai nos mesmos lugares, e se reencontra com o filho, aí Rocco, que é o filho mais novo dele, irmão de Camila, e até Benedita, né, a ex-governadora do Rio, que é a mulher atual dele, né, que eles estão casados desde 1990. É um documentário de super alto astral, realmente tem uma graça fantástica, e além de tudo é a história viva do cinema brasileiro. Porque Pitanga está presente em filmes que marcaram nosso cinema. Ele fez Ganga Zumba com Cacá, depois fez Pitanga, depois fez Quilombo, né? Ele fez com Glauber Barravento, né? Em 1962. Depois trabalhou com Glauber no último filme dele, A Idade da Terra. Então é uma figura que é inesquecível e de uma beleza fantástica e de um astral altíssimo. Então não percam, o filme está em cartaz apenas no Cinema do Museu, em Casa Forte. Tem vários horários, é só procurar aí na homepage do Cinema da Fundação no Facebook, ou no blog, ou nos jornais que vocês vão encontrar. Bem, vamos continuando. Há uma série de filmes americanos em cartaz também que estrearam hoje, dois muito fracos e um muito importante. Vamos começar pelos mais fracos. Esse que vocês estão vendo aí é um thriller chamado Paixão Obsessiva. É um filme dirigido por uma mulher, uma ex-produtora, uma produtora que passou para a direção, chamada Denise Dinove. Infelizmente é um filme muito ruim, cheio de clichês. Trata-se de uma espécie de vingança. Essa moça loira aí, que é a Catherine Heigl, fica pé da vida, porque o ex-marido dela está com uma nova namorada, que vai ser mulher, que é a atriz Rosário Dawson. E ela começa a fazer um processo de ataque sistemático, como se fosse uma atração fatal, meio às avessas. Só que o filme é cheio de clichês e coloca as mulheres em situações muito vexaminosas. A gente sabe que hoje as mulheres não pensam tanto como esses personagens estão pensando no filme, né? As mulheres estão num patamar diferente de relacionamento hoje, não só entre elas, mas de frente para a sociedade e para o homem. E o filme é uma saravada de clichês absurdos, é muito mal feito em muitos momentos, a gente vê erros de continuidade, erros de edição, de montagem. Pode ser que as pessoas que vão para o cinema só apenas para se divertir, sintam alguma coisa em algum momento, a tensão do filme, tal, como uma mera diversão, mas o filme realmente é um filme muito fraco, muito errado. O outro filme em cartaz é uma ficção científica, um thriller, quase um filme meio de terror, não chega tanto, mas tem essa vibe que chama-se Vida. Trata-se de uma missão espacial que foi para Marte em busca de vida, né? Eles encontram um resquício de vida e na própria aeronave eles fazem testes. E esse teste resulta de uma forma de vida alienígena. E o filme se transforma, de repente, numa cópia de Alien, o Oitavo Passageiro. E o filme continua nessa vibe até o fim, que é esse monstrinho que eles criam,
vai perseguir todos os tripulantes da aeronave até o fim. Esse filme é dirigido por um cineasta sueco, está em Hollywood, mudou-se para Hollywood. O nome dele é Daniel Espinosa, apesar do nome, ele é sueco, porque o pai dele é chileno. Então, esse filme é uma cópia deslavada de Alien. Para quem não sabe, Alien está tendo uma nova continuação, dirigida por Ridley Scott, né, o diretor original. O filme estreia em maio, que é Alien Covenant, é o novo filme. Eu acho que esse filme pegou uma carona nessa volta de Alien para pegar sei lá, uma graninha, né? Mas o filme realmente é muito fraco e tem recebido críticas muito negativas também. Tem alguns atores conhecidos, né, como Jake Gyllenhaal e o Ryan Reynolds, né, que já tinha feito um filme anterior do Daniel Espinosa. Mas é um filme realmente esquecível. Mas esse próximo filme que vocês vão ver agora, americano, da Gema, chama-se Paterson. Paterson é o último filme, ou o penúltimo, né, porque Jim Jarmusch fez 2 filmes e levou os 2 filmes para Cannes. Esse aí e um filme documentário com o cantor... como é o cantor? Deu um branco, mas daqui a pouco eu lembro. Paterson é a história de uma pessoa muito simplória, aparentemente, mas é um filme que trata da poesia que a gente acha que está realmente nos pequenos lugares. Paterson, ele mora numa cidade dos Estados Unidos chamada Paterson. Ele fica meio... sim, esse filme foi produzido pela Amazon. Ele fica meio estranho por causa do nome, mora na cidade com o mesmo nome, mas o grande lance dele é que é um poeta. Ele escreve poesia diariamente e a poesia fica escrita na tela, ao longo do diretor, Jim Jarmusch. E é muito interessante como esse homem tão simples, um motorista de ônibus, escreve poesias, poemas tão interessantes sobre o cotidiano e a vida dele. Ele é casado, mora com essa moça que aparece aí, que é a atriz iraniana, tem um nome difícil de falar, que é a Golshifteh Farahani. Uma época atrás, ela foi condenada quase à morte, né, pelo Shah, lá, pelo um dos governadores, um presidente do Irã, aliás, porque ela não usa as vestimentas que as mulheres muçulmanas usam e tal, e eles acharam isso muito ruim. E o personagem do poeta Paterson é interpretado por Adam Driver, né? O personagem principal hoje da saga Guerra nas Estrelas, né? O Kylo Ren. É um ator que está num momento muito bom. Ele fez recentemente o filme de Martin Scorsese e está num momento muito legal. E esse filme é muito a cara dele, parece que ele foi talhado realmente para fazer esse personagem. E a gente vai tocando porque tem mais 2 filmes que estão em cartaz. Eu não os vi, não assisti e vou falar muito rapidamente deles 2. Um, especialmente para os brasileiros, é bem interessante, que chama-se Stefan Zweig, Adeus Europa. É uma biografia do escritor Stefan Zweig. Ele era alemão e morou no Brasil nos anos 40. Ele fugiu da Alemanha nazista e foi morar em Nova Friburgo, no Rio. Antes ele passou por vários lugares antes de chegar lá. E talvez vocês lembrem que ele teve um fim trágico, ele e a mulher. Ele cometeu suicídio lá no Rio. Mas esse filme são vários momentos da carreira de Stefan Zweig. É um filme, uma cooperação alemã com a Áustria, com a França, dirigido por uma mulher, Maria Schrader. Maria Schrader já fez outros filmes em outros momentos aqui no Brasil, já foi lançado no Brasil. Os filmes não têm atores brasileiros, nem participação brasileira, porque a parte que parece o Brasil foi filmada em Guiné-Bissau, e o português de lá é português de Portugal, né, de Guiné-Bissau. Então não se sintam agredidos em ouvir esse sotaque diferente, mas o filme fez muito sucesso na Alemanha e tem feito sucesso de crítica também, pela maneira como a Maria Schrader conta detalhes da vida de Stefan Zweig. Bem, vamos em frente. Por fim, é um filme brasileiro, quase uma... deve ser bastante interessante, esse filme está entrando sem muita propaganda, mas trata de uma comédia com 4 amigas. Eles não tratam diretamente dizendo que elas são gordas, né? Mas vocês estão vendo elas usam manequins G, um pouco mais, mas elas curtem muito a vida e a noite
E esse filme é sobre essa liberdade que elas têm em ir para a noite. Chama-se Gostosas, Lindas e Sexys. É uma comédia dirigida pelo Arnaldo Nunes, produzido pela Downtown e a Paris, as empresas que mais hoje faturam comercialmente o filme no Brasil. Eu não vi, não sei dizer mais algo, porque o filme também não foi visto por ninguém. A distribuidora fez por bem não exibi-lo para os críticos. Aí uma gordinha na cama com um garotão bonito, ó. Que legal, né? Então, as gordinhas não devem ficar em casa, devem ir à luta mesmo. Deve ser a máxima desse filme. Então, bom filme para todos. E até a próxima semana com mais novos filmes que estarão em cartaz. Muito obrigado e tchau.